O cafenapolitica.com.br e a TV Cidade Livre de Brasília voltam a conversar com o jornalista Beto Almeida, por sinal o presidente desta TV Cidade Livre e membro do diretório executivo da Telesur, o canal multiestatal da Venezuela. O Beto Almeida esteve recentemente no Equador participando daquele encontro latino-americano encontro latino-americano progressista, que reuniu as esquerdas e o progressismo de toda a América Latina, num momento muito especial, né, que a gente vive, Beto, que foi o golpe no Brasil, seguido do golpe do Paraguai e de Honduras, né? E, ao mesmo tempo, as arremetidas contra a Venezuela, o próprio Equador, a Bolívia, claro, né? E a Nicarágua, que restaram, né? Os governos progressistas que restaram nessa onda aí, midiática, golpista, que assola o nosso subcontinente. Ô, Beto, eu te pergunto uma coisa. Qual foi o clima que você sentiu? Claro que você foi logo em seguida, né, ao golpe aqui no Brasil. E qual é o clima que você tem, que você sente na população, nos progressistas, na esquerda de uma forma geral, eu diria mais progressista da América Latina? Olha, esse encontro latino-americano progressista do Equador foi o terceiro encontro. Ele teve duas tônicas mais evidentes, assim. Primeiro era um sentido de alerta para os governos progressistas e as forças progressistas, populares ou de esquerda. E o outro é também o sentido de confiança no que deve ser feito. Alerta porque o caso do Brasil e o caso da Argentina foram os principais pontos de reflexão. No caso brasileiro, principalmente, que a Argentina foi uma derrota eleitoral em razão da divisão no seio do peronismo. No caso brasileiro, é aquilo que o presidente Rafael Correa, que fez a abertura num debate magistral conosco, com todos os delegados, ele chamou de restauração conservadora por um novo plano Condor, diferenciado, que agora não é aquartelado, é o plano Condor que usa, como ele mesmo descreveu, o aparelho jurídico, o aparelho midiático e o aparelho parlamentar. É o caso brasileiro. Então, em todo momento, Leite, que a gente participava dos debates, eu participei da mesa de comunicação e tive que descrever as... Bom, só para que o telespectador e o internauta tenham uma melhor informação, lá estavam presentes, né, a Cristina Kirchner, ex-presidente da Argentina, o José Mujica, ex-presidente do Uruguai, a chanceler, né, da Venezuela, e o ex-vice-presidente da Venezuela, o Elias Raua. Então, só para dar essa informação, mas você pode continuar. Então você veja, foi muito qualificado, né? Havia pessoas parlamentares, senadores... Intelectuais, havia também um comandante da Revolução Cubana, né, o Balaguer, que foi ministro da Saúde de Cuba. Inclusive, no dia que nós chegamos lá, Rafael Correa estava inaugurando um novo posto de saúde gigantesco que vai funcionar com médicos cubanos com a cooperação para o Equador. Então, Leite, foi de uma riqueza o debate, porque não se tratava apenas de observar o caso do Equador, que já é um caso à parte. Pois é, não é mostrado no Brasil que o Equador, em 10 anos, conseguiu o que eles chamam a década ganhada, né? A década ganha, como eles dizem, ou ganada. Eles conseguiram reduzir o desemprego a 4,6%. É praticamente plano emprego. Eliminaram o analfabetismo.
construir... Que era alto no Equador, né? Que era um país muito pobre, ainda um dos países mais pobres do mundo. Né? Um país campesino. Boa parte da população, inclusive, resistia, porque você sabe que lá tem uma maioria étnica indígena, né? Resistia ao ensino formal e houve um reconhecimento da Revolução Cidadã às políticas, né, das várias etnias do Equador. Então, as línguas quechua, aimara, guarani e outras são reconhecidas dentro do ensino formal hoje e foram fundadas 3 universidades temáticas na Amazônia para colher os saberes. Na Amazônia equatoriana. A Amazônia equatoriana. Então, para colher os saberes dos povos da região aplicados, né, na exploração da biodiversidade em favor do Equador. Olha, mas fora isso, foram construídas 8 hidrelétricas em 10 anos. Retomou-se a construção de ferrovias. Hoje você pode ir de Quito a Guayaquil, descendo dos Andes até o litoral, que é uma viagem... Quem foi que fez essa ferrovia? Foram os chineses, não? Eu não tenho essa informação, mas há uma presença da cooperação chinesa forte lá, como da Rússia também. Mas, por exemplo, a recuperação fundamental que eles fizeram foi da soberania sobre a indústria petroleira, inclusive reformando a refinaria de Esmeraldas, que é uma das maiores da América Latina, né? Eles têm refinaria de petróleo? Tem refinaria. Né? Tem refinaria. Então eles consumem, eles não exportam para depois importar o petróleo? Eles exportam também. Uhum. Então, quer dizer, você não tem capacidade de fazer um processamento autossuficiente. Mas eles têm refinaria, mas eles estão, além dessas 8 hidrelétricas, utilizando cada vez mais a energia solar, a energia eólica e a energia da biomassa também, né, com a palma. É uma situação muito interessante, porque o Equador era conhecido, inclusive o presidente Rafael contou um caso que ele se encontrou com o presidente da Colômbia, e o presidente da Colômbia disse a ele, o Juan Manuel Santos, disse a ele assim: olha, vocês construíram tantas estradas, autoestradas, né, muito modernas, 4 pistas, às vezes 3 pistas e tal, e por todo o Equador. A nossa Odebrecht devia estar construindo lá, né? Várias empresas brasileiras, a Odebrecht, a Camargo Correia, a Andrade Gutierrez, todas elas participam em diversas obras importantes lá, com a boa cooperação que se estabeleceu com o governo Lula e Dilma. Mas aí o Juan Manuel Santos, vocês criaram problemas para nós, porque todos os turistas colombianos que vão ao Equador, que é o país vizinho da Colômbia, chegam aqui e dizem: puxa, mas no Equador tem estradas muito melhores que da Colômbia, o que está acontecendo? Tem que melhorar. E fazem propaganda do Equador. Então, o Equador é interessante, Leite, porque é um país que tem uma política progressista, é o país que mais recebe refugiados, asilados proporcionalmente no mundo. Ele tem uma tradição, né? Inclusive o Assange, né? Que é do Wikileaks. Julian Assange está há mais de 2 anos, se não me engano. 4 anos já. Está numa embaixada equatoriana em Londres. Quer dizer, esse país, ele está mandando uma mensagem ao mundo que é a seguinte: você pode reduzir a miséria, você pode construir hidrelétrica, você pode recuperar a ferrovia, você pode eliminar o analfabetismo e, inclusive, postular a uma nova vitória eleitoral. A preocupação deles é manter a unidade do campo popular para que não haja divisões, como houve na Argentina, que levou a uma derrota eleitoral. Beto, nós vamos fazer um pequeno intervalo e em seguida vamos retomar o programa falando da pessoa do presidente Rafael Correa, que agora se despede do poder porque vai haver eleições em fevereiro, salvo engano, e o presidente decidiu não concorrer à reeleição. Daqui a pouco.
Quem tem medo de Hugo Chávez? Uma abordagem sobre a nova América Latina. Suas taxas de crescimento com inclusão social que dão inveja à Europa. Mais do que um livro, esta é uma análise do blogueiro FC Leite Filho. Das políticas de Chávez, Lula, Dilma, Cristina Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa e Daniel Ortega, que nos arrancaram das políticas de arroxo e nos mantêm longe da crise que afunda os europeus e até mesmo os Estados Unidos. Quem tem medo de Hugo Chávez? Leitura obrigatória. Desafios brasileiros na era dos gigantes. É um clássico de nossa literatura política. Seu autor, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, focaliza cada um dos 12 capítulos do livro numa série de entrevistas ancoradas pelo jornalista Beto Almeida, TV Cidade Livre de Brasília, levando a você a informação que não chega pela mídia tradicional. Bom, nós vamos retomar o programa cafenapolitica.com.br com o jornalista Beto Almeida, recém-vindo de uma viagem de 10 dias ao Equador. Então, Beto, você estava falando antes do Equador, né, da administração do Rafael Correa, que agora se despede do cargo. Ele não quer mais continuar, porque ele alegou problemas familiares, né? E ele é casado com uma belga e tem também as filhas, né? Parece que estão exigindo muito. De todas as maneiras, ele vai, parece que dar um recesso de 4 anos e confiar o governo ou a candidatura do governo a um correligionário, não é? Como é o nome do correligionário? É o Leni Moreno. Leni Moreno. E o vice é Jorge Glass, tá, o Leni que Moreno, é o atual vice do Correia. Então, o Leni Moreno era embaixador em Washington, não é? Ele era embaixador na ONU. Na ONU, em Nova York. Na Comissão de Não, tá certo, está em Genebra, não é Nova York. Para pessoas com deficiências, né? Necessidades especiais, porque ele próprio, vítima de uma violência de rua, ele levou um tiro e se tornou paraplégico. Foi manifestação estudantil? Não, foi assalto. Foi assalto. Recente isso? Não, já tem muito tempo. Tá certo. Então, vamos falar sobre o Rafael Correa. Beto, eu te confesso que eu fiquei um pouco surpreso com o fato de o Rafael ter desistido de pleitear a reeleição. Parece que não tem uma terceira reeleição lá, eu não conheço bem a Constituição. Mas ele tem maioria parlamentar para fazer uma reforma constitucional capaz de possibilitar a reeleição dele. Qual é a sua análise que você faz? Ele estará querendo ficar um pouco equidistante? Está querendo deixar que o país continue sem a sua presença, sem a sua tutela? Eu creio, Leite, que ele fez uma avaliação bem sintonizada com o sentimento coletivo do Aliança País. Que é o partido do governo. É o partido que dá apoio a ele, né? Ele poderia, evidentemente, ter mandado um projeto de lei, seria aprovado, até porque, depois do encontro latino-americano progressista, eu fiquei a convite deste Aliança País, desse movimento, partido, para a convenção, né, que elegeu o Leni Moreno e o Jorge Glass. E o discurso do Rafael, indicando, que a indicação foi dele, ele que fez a indicação do Leni Moreno, ele apontava a necessidade de estar atento a experiências como a do Brasil, estar atento a experiências como a necessidade de observar sem cair na ortodoxia em relação a uma visão eslogamática, né, do tipo, por exemplo, eles fizeram lá a auditoria da dívida externa. Que foi... A qual participou a nossa Maria Lúcia, né? Maria Lúcia
Fatorelli, aqui, que morador aqui de Brasília, né, que é também da Auditoria Cidadã da Dívida e sócia da TV Cidade Livre, né? A auditoria é sócia, nos dá a honra pertencer ao nosso coletivo. A auditoria permitiu a recuperação de quase 70% que era dívida, porque não foi reconhecida porque era irregular. Ou seja, eram dívidas inexistentes, que estrangulavam financeiramente o país, e isso foi superado permitindo investimentos naquilo que eu falei, infraestrutura, hidrelétrica, escola, hospitais. Porém, veja bem a dialética desse processo. Ele não desdolarizou a moeda do Equador. O que significa isso? Para muita gente que acha que resolver certos problemas, como a auditoria da dívida, seria apenas uma questão de vontade, de decisão política, não. Ele tinha maioria parlamentar, tinha apoio popular, mas ao mesmo tempo ele herdou uma situação caótica de 10 anos de caos verdadeiro, onde o Equador teve, se eu não me engano, mais de 10 presidentes em 10 anos. Então, se ele faz algo que supostamente seria uma medida considerada corajosa e anti-imperialista e retira o dólar, hoje a moeda no Equador é o dólar, dólar mesmo. Isso poderia provocar uma desorganização financeira. A partir da corrida aos bancos, né? A corrida bancária, aquela coisa. Poderia haver o reclamo de uma paridade, e ele está assediado por uma hostilidade da oligarquia banqueira e midiática. Inclusive, a diferença do presidente equatoriano Rafael Correa Delgado para outros presidentes é que ele didaticamente ele vai à televisão e explica por que os magnatas da comunicação sonegam impostos, quanto sonegam, como sonegam, por que fazem medidas que são verdadeiras maracutaias, onde um canal de televisão finge que é vendido e um banco finge que compra, tudo para escapar. E ele está fazendo uma campanha lá porque o maior magnata lá, o dono do Banco Pichincha, é o maior banco privado do Equador, é um cara que fica mais de 180 dias no exterior para não pagar impostos. Porque pela lei, se você está mais da metade do 183 dias no exterior, ele não é obrigado a declarar imposto. Então é uma das artimanhas. Então, por exemplo, ele vai para escolas, sindicatos, convoca o povo e cadeia de rádio e televisão, 2 canais estatais, públicos, Canal Cidadano, uma cadeia de rádio cidadano, e o jornal estatal El Telégrafo. Tem um jornal, o governo tem um jornal, circula no país inteiro baratinho. O povo lê, entendeu? O povo lê, não tem analfabeto. Qual é a circulação pequena, né? A população do Equador é 10 milhões de habitantes, não chega, acho que 11 milhões de habitantes. Então, quer dizer, não é grande circulação, mas o forte lá é evidentemente a rádio, até porque é um país ainda muito rural, né? Muito rural. Mas a presença de uma ofensiva em defesa da Revolução Cidadana, existe o circuito de rádios cidadanas, rádios indígenas, que emitem nas suas línguas, Leite. Emitem nas suas línguas, a pedido das comunidades. Dizem que grande. Foi essas rádios e TVs comunitárias que o Hugo Chávez teve a clarividência, né, de instalar ao longo de seus primeiros anos de governo, que foram essas TVs e rádios comunitárias que evitaram o golpe, né? Porque elas convocaram a mobilização quando o Chávez estava preso. A Rádio Cátia. E Rádio Cátia. Cátia, porque a Cátia é um bairro assim, tem um negócio gigantesco, 1 milhão de habitantes. Lá em Caracas. Lá em Caracas. E quando a Rádio Cátia diz, o nosso presidente está sequestrado, ele não renunciou, aí um morro desceu. O povo desceu e disse, queremos Chávez. Aí que apareça vivo, e apareceu.
Pois é, então, o Correia, ele cuidou, né, do sistema informativo, o que não aconteceu aqui, né? Dizem que aqui também o Lula tentou, mas não conseguiu. De fato, ele fez algumas conferências, não é? Quando a Dilma assumiu, já estava o Congresso totalmente tomado pelos conservadores. De todas maneiras, Beto, o Rafael Correia, assim como a Venezuela e o Evo Morales e o Daniel Ortega lá na Nicarágua, eles estão na alça de mira, não é? Desse sistema golpista, né? Então, existe uma clara ação permanente de desestabilização contra ele, e ele está convocando o povo, e o que ele não é diferente daqui, por exemplo, ele denuncia que há uma tentativa golpista permanente que está sendo derrotada. Mas você não pode vacilar. Se você vacila, em 2010, por exemplo, a ação golpista, quando houve uma greve de policiais que reivindicavam uma coisa meio corporativa e colocavam uma reivindicação corporativa como se fosse uma questão que ou o presidente ou nós, quer dizer, não tinha, o que estava por detrás eram interesses norte-americanos, evidentemente. E o Rafael, nesse dia, ele é muito impetuoso, muito, digamos, tem uma têmpera muito dura, né? Ele foi lá enfrentar os golpistas e aí passou horas. Foi preso, né? Ficou praticamente sequestrado. Sequestrado. Ele estava dentro de um hospital. 2010 militar, isso, 2010, não podia sair. Foi o famoso golpe de outubro. E por isso que nós fomos chamados agora lá. Porque o dia que começou o encontro latino-americano era 29 de setembro, era a comemoração da derrota do golpe, lá no Equador. Agora, ele cuida de manter o povo informado, participativo. A presidente da Assembleia lá é uma jovem de 32 anos, professora, né, tem um futuro promissor, fala muito bem. Ela fez um discurso... 32 anos só? 32 anos. Jovem, presidente da Assembleia Nacional. Ela fez um discurso saudando a Cristina Kirchner. Eu vi. Tá a Cristina ficou maravilhada. Realmente um discurso com bases ideológicas, entendeu? Ou seja, o presidente Rafael Correia, ele aposta na politização do povo, na educação política do povo, e ele está atento para as questões de discutir permanentemente com os militares, com o judiciário, e ele não dá trégua nenhuma. Ele só se refere os militares mídia. Lá, e os militares como é que estão? Os militares têm algumas reivindicações corporativas que os setores, digamos, vinculados aos círculos imperiais tentam aproveitar-se delas como se fossem incompatíveis com a Revolução Cidadã, mas não tem nada a ver, é uma questão de pensão, de previdência de militar, onde ele já explicou isso assim, veja, isso aqui é uma previdência, o governo repassa esses recursos, mas não é uma obrigação, porque os militares não são um corpo à parte da sociedade, eles têm direitos e têm deveres. Mas é claro que quando você politiza o povo entende o que está acontecendo, e ele só se refere à mídia como a mídia golpista. A mídia corrupta, a mídia golpista, a mídia que tenta em outros países, é claro que ele fazia uma referência ao Brasil, né, no caso do novo Plano Condor, como ele disse, o novo Plano Condor não é por quartelada, é através de conspirações. Não é quartelada militar, é quartelada parlamentar. Parlamentar, midiática e jurídica, judiciária. Bom, mas Beto, você também conhece muito da Venezuela, tanto é que integra lá o corpo diretivo da Telesul. E você fala praticamente todos os dias para aquela rede multiestatal, né, que tem uma grande abrangência. Eu acho que tem 200 correspondentes no mundo inteiro, inclusive na Rússia, na Síria. Na Rússia, na China, na Síria, correto. Nos Estados Unidos, para mostrar o sul que há dentro dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, a América do Norte, também tem o seu sul, né? Os hispanos, né, os negros, que tem... New Orleans, né? New Orleans, que na época do furacão Katrina foram abandonados à sua sorte. Aliás, naquela época,
Que mostrou também as entranhas dos Estados Unidos, muito pobre, né? Muito pobre, de tal sorte que Cuba ofereceu 1.600 médicos cubanos foram oferecidos pelo governo cubano. Mas não aceitos. E o George Bush não aceitou. Eles queriam trabalhar lá para salvar vidas de graça, não aceitaram. Era uma brigada médica, 1.600 médicos. Isso tem que ser repetido 1000 vezes, porque é um exemplo da falta de humanidade do Bush. Ele preferia que aquelas pessoas fossem entregues à sua sorte do que receber a solidariedade de Cuba. Então, Beto, neste domingo o parlamento se reuniu e, aproveitando a viagem ao exterior do presidente Maduro, que estava no Oriente Médio, depois ele passou pelo Vaticano e Lisboa. No Vaticano ele falou com o Papa e acertou com o Papa, né, o processo de paz, que acabou sendo aceito pela oposição. E depois passou por Lisboa para uma reunião com o novo secretário-geral da ONU, o Antônio Guterres. Então, a gente vê que o Maduro, tentaram isolar o Maduro, mas o Maduro é um quadro político, né? Apesar da estigmatização, a gente sabe que é um grande quadro político, né? E é um homem de uma sensibilidade, de um profissionalismo político e uma liderança muito respeitada, inclusive internacionalmente, porque ele foi recebido pelo Putin, pelo presidente da China, não é? E teve aquela ciranda, aquele giro internacional que ele fez antes dessa agora, que acertou inclusive com os membros da OPEP e não da OPEP, mas produtores de petróleo, a estabilizar o preço do petróleo de alguma maneira, não é? Eles agora estão terminando essas tratativas para ver o que vai chegar, mas só o fato deles terem se reunido, o petróleo já subiu um pouquinho, acho que 5 ou 6 dólares no mercado internacional, porque o preço está muito aquém, inclusive, dos custos de produção. Então, lhe pergunto, Beto, essa arremetida contra a Venezuela, que ela realmente ela é forte, ela vem praticamente do primeiro dia do Chávez e se intensifica dramaticamente nos últimos dias, a ponto de o parlamento, que é controlado, quer dizer, 2/3 do parlamento é controlado pela oposição, né, que ganhou a eleição agora em janeiro, e o parlamento declara-se em rebelião, exorta a OEA e as Forças Armadas a intervir, e hoje, nós estamos nessa terça-feira, 25 de outubro, hoje estaria examinando um processo de impeachment, de juízo político do presidente da República. Como é que você vê essa situação aqui da Venezuela, aqui desse seu posto aqui no Brasil? A Venezuela sempre foi uma colônia, ou uma neocolônia norte-americana. Tal sorte que todas as avenidas de Washington e de Nova York estão asfaltadas com petróleo regalado da Venezuela. Presenteado, né? Presenteado. Então, Leite, é muito difícil que homens que escreveram o Consenso de Washington aceitem que um país altere radicalmente a sua linha de desenvolvimento, a sua linha política, a sua política externa, a sua política interna, para fazer uma linha de integração latino-americana, uma linha de integração sul-sul, de aproximação com a Rússia, com a China, né? Que são grandes parceiros hoje da Venezuela, e isso não é aceito de maneira nenhuma pelo Pentágono e pela Casa Branca. Então, eles buscaram de toda maneira derrubar o presidente Chávez e agora tentam derrubar o presidente Maduro, aproveitando-se de dificuldades criadas pelos próprios sabotadores que escondem os alimentos, bens essenciais como papel higiênico, coisa dessa natureza, pois é, apesar... para provocar insatisfação na classe média. Não, eu sei. Essa guerra econômica, que é uma guerra mesmo, porque a gente vê, né, como você fala, eles escondem e aumentam violentamente os preços dos alimentos, do papel higiênico, como sempre é estigmatizado, né? Um país que não tem papel higiênico, inclusive para deixar mal o país, né? Zombando do país. Então, Beto, mas mesmo assim, o Maduro tem uma capacidade, não só o Maduro, mas toda a liderança chavista tem uma capacidade de mobilizar a população. A gente vê lá a população todo dia na rua, né? Todo dia na rua.
e geralmente com o maior número de pessoas do que convoca a oposição com todo o aparato midiático. Claro que o governo também cuidou de ter o seu aparato midiático, né? E o presidente é um político, né? Com muita habilidade e tem se mantido até aqui. Já tem mais de 3 anos de mandato, não tem? Claro. Não, e ademais, lá existe o tal referendo convocatório, né? O referendo, você pode convocar durante o transcurso de um mandato presidencial um referendo para que os eleitores, até determinado período de data, avaliem se esse presidente deve terminar ou não o seu mandato. Pois bem, a oposição ficou temerosa de cumprir as regras e, ao não conseguir, evidentemente, cumprir as regras exigidas pelo referendo, ela passou a dizer que era o governo que estava dificultando. Mas o que ocorre é que o Tribunal Eleitoral detectou uma enorme quantidade de títulos falsos, pessoas já mortas, pessoas que não moram no país, pessoas que não existem, né, eleitores fantasmas que eram tinham assinado o pedido de revogação do mandato do presidente. Claro, eles tinham pedido com base nessa documentação fraudada. E, evidentemente, o tribunal rejeitou. Então, foi estabelecido um novo prazo, até fevereiro. Mas se isso não for cumprido, e a oposição julga que não consegue cumprir, porque tem que cumprir uma quantidade de coleta mínima de milhões de firmas. E a própria oposição avalia, segundo declarações que foram reveladas, né, pela própria Telesur, eles avaliam que não conseguem, porque não tem capacidade mobilizatória para tanto, porque a crise não é tal como eles pintam e os meios de comunicação, como a TV Globo, apresentam aqui no Brasil. Há problemas de abastecimento, há problemas criados por aqueles que contrabandeiam, que escondem, que fazem, digamos, o lookout, né? Fazem um depósito sigiloso de alimentos, até da farinha de arepa, que é o alimento mais tradicional, né? A arepa é uma espécie de um pão... Uma tortilha mexicana, né? Uma tortilha mexicana, um pão de queijo para os mineiros, né? Como eu. Então, isso é feito tudo, tal sorte, Leite, que a oposição disse assim, não, esse diálogo só se for mediado pelo Papa. Aí o Maduro foi ao Vaticano e pediu ao Papa. O Maduro aceitou a sugestão da oposição e o Papa aceitou. O Vaticano vai fazer parte do diálogo entre o país. Porque o que está claro é que, não havendo o referendo, o que vai acontecer é que o Maduro termina o seu mandato, haverá novas eleições no prazo estabelecido. Se o referendo Mas ele tem direito à reeleição também, não tem? Também, ainda tem. Ele só foi eleito uma vez, né? Lá são... Mas, Beto, lá não tem limite. Infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim. E eu quero deixar o microfone aqui para suas despedidas e as suas apreciações gerais, né, sobre a questão brasileira e a questão latino-americana. Você só tem 2 minutos, infelizmente. Bom, é um tempo muito bom do Café da Política, porque é muito qualificado. Eu creio que o caso brasileiro foi lá no Equador, nessa experiência que eu participei, Encontro Latino-Americano Progressista, o mais comentado, Leite. De longe, todo mundo não apenas denunciando o golpe que houve contra a presidente Dilma, mas também tirando lições. E uma das lições que lá se tirou foi que... Desse encontro latino-americano progressista. Latino-americano progressista, sobre o golpe brasileiro. Né? Porque o caso da Argentina é diferente. A Argentina foi uma divisão no seio do... Sim, mas que possibilitou a volta do neoliberalismo selvagem com toda a força, talvez até mais do que do Brasil. Tudo bem. Mas tudo bem, você ia falar... A diferença de votos lá do Macri para o candidato peronista foi de menos de 3%. Sim, mas ganhou. Isso não importa, que tem que seja por um voto. Eu quero dizer... Não, eu sei, mas eu quero dizer que setores da esquerda que chamaram abstenção e voto nulo tiveram mais de 3%. Então, quer dizer, não houve exatamente uma derrota, houve um erro dos setores progressistas. Agora, no caso do equatoriano, a busca de se manter a unidade e evitar que
os partidos como Pachacuti, que é um partido indígena, tente lançar uma candidatura própria, dividindo, portanto, o campo progressista. E isso é estimulado pelos Estados Unidos e pelas ONGs, tipo Fundação Ford, financiadas pela Fundação Ford. Isso está sendo evitado para manter a unidade popular. E, além de tudo, estimular enormemente a educação política por um sistema de comunicação. Pois é, esta foi uma das lições serão tiradas pelo Brasil encontro não fez a partir isso. dos sucessos ocorridos no Brasil. Claro, o insucesso teve explicações e lá se avaliou com muita seriedade, né, para se evitar esse tipo de coisa, estar alerta para não cair na armadilha de um republicanismo idiota, né, que alguns setores do governo brasileiro caíram nisso, acreditaram no livre jogo e não alertaram a sociedade para um complô, uma conspiração que estava em marcha. Lá no Equador há o alerta permanente, o uso didático, pedagógico, progressista dos meios de comunicação para dizer: banqueiros são banqueiros, oligarcas são oligarcas, sonegadores. Inclusive lá, Leite, aqueles que depositam recursos em paraísos fiscais, está para ser aprovada uma lei que diz o seguinte: o banqueiro que deposita sei lá onde, em paraíso fiscal, como muitos casos aqui brasileiros têm, não podem ocupar cargos públicos. Lei. Correto. Eu apoiei isso, claro. Me pediram opinião, disse: está certo. Não, claro. Então nós tivemos assim a entrevista com o jornalista Beto Almeida.